Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Rafael Veiga, meio campista do Palmeiras, que falou sobre o seu momento no clube, falou sobre a final de 2021, onde ele até marcou um gol, e falou aí sobre essa final agora que teremos no sábado. E fica a interrogação, né? Será que o Rafael Veiga vai ser titular nesse sábado? Deixa nos comentários aí a sua opinião. A sua opinião ela é muito importante. Vamos trazer a entrevista, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Tá na tela aí alguns produtos do Palmeiras, vamos deixar os itens aí embaixo aí do vídeo. Você adquirindo algum produto, você ajuda aqui no crescimento do nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Dupla também afiadíssima, afinadíssima, Lili Nascimento e Jean Oddi. Já entrevistaram gente parruda por lá hoje. Reproduziremos parte dessas entrevistas durante o Equipe F também. Mas agora a gente quer saber da programação do Palmeiras, como é que vai ser a Quinta-feira Verde de agora em diante, Lili. Muito boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Jean. Fala, Plihal, beijo pra você, boa tarde pra você, pro Zé, ao fã de esportes. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Lili, saudades. Saudades. Estamos aqui em frente ao hotel. O ônibus com a delegação do Palmeiras saiu agorinha daqui, sentido ao estádio do Alianza Lima para o primeiro treino aqui em Lima, né? Serão 2 treinos de preparação para essa final. Então estávamos aqui enquanto os jogadores passavam bem aqui, ó, bem aqui atrás da gente, entraram no ônibus e seguiram para esse primeiro treino. Antes disso, assistiram um vídeo tático aqui no hotel, né? Sob o comando do Abel. Em seguida, deixaram rumo ao estádio do Alianza Lima. O primeiro treino serão 2 por aqui. Pelas entrevistas que nós fizemos, né, Jean? Um treino em que os próprios jogadores saberão mais ou menos a equipe que vai entrar em campo. Pois é, Lili. Bom, boa tarde de novo para você, boa tarde para o Plihal, para o Zé, para todo mundo que está nos ouvindo. Acho que assim, foi interessante ouvir do Piquerez ele dizer, não, eu não sei qual é o time que vai jogar, até porque a gente ainda não treinou, então vamos ver. Mas a impressão que dá é que eles sabem sim, até porque o próprio Abel falou, e aí não sei se é uma pista, né, errada que de repente ele tá deixando no caminho, o Abel que hoje era um Abelzinho paz e amor. Ixi, levinho, levinho. Impressionante, muito legal, muito simpático, muito sorridente, respondendo as perguntas de maneira longa e tal, mas falando, não tá muito difícil saber qual é o time que vai jogar. Então não sei se ele se refere aos 11 poupados ou não, né, vamos esperar para ver. O treino obviamente tiraria essas dúvidas se a gente pudesse ver o treino, mas a gente não vai poder, né, Lili? Não poderemos. O treino hoje de portões fechados, aí somente amanhã, né, no último treino de preparação para essa final, os 15 primeiros minutos abertos para a imprensa, mas é aquela coisa, né, Jean? Aqueles 15 minutos eu duvido que alguma coisa, né, muito relevante, assim, de equipe titular vai acontecer. Certamente não, né? Se o Abel tem um plano, e ele até, a gente brincou com ele na entrevista, né? Ele falou assim, eu sempre tenho um plano, né? Ele sempre planeja o jogo e a gente sabe que ele faz isso de maneira minuciosa, mas certamente a gente não vai conhecer nada desse plano ali nos 15 minutos de treino que a gente vai poder assistir. Até porque eu acho que assim, esse plano já foi treinado, já foi discutido, então certamente eles sabem o que precisam fazer, né? Eu até me lembro que no Bola da Vez, depois do título de 2021, o Piquerez falou pra gente, a gente não sabia realmente a escalação até um dia antes da final. A gente não sabia exatamente quem ia jogar. Só que talvez naquela ocasião, né, Lili, fosse mais difícil a gente saber que time jogaria. Talvez você não tivesse pistas tão claras como as pistas que ele deu antes dessa partida, que são as pistas dos jogadores poupados. Eu te confesso que até um pouco antes das nossas entrevistas, eu achava que ele realmente estava blefando ali com os jogadores poupados, que talvez ele tivesse um plano para mudar alguma coisa. Agora eu fiquei mais na dúvida. Pode ser que seja prosseguimento do plano, mas só vamos saber no sábado. E tem 2 questões, né? Ele ter deixado esses 11 jogadores em São Paulo para ter um dia a mais de treino e também tem aquela conversa com o departamento médico. Como é que tá fisicamente tá o atleta? Esse aqui precisa fazer um trabalho específico durante mais horas. Então deixa fulano, ciclano. Veremos, claro, no sábado com a equipe
titular, porque agora, de fato, o treino é fechado. Obviamente, depois de assistir o vídeo tático aqui, ele vai passar orientações para os jogadores e a preparação para amanhã, esse último treino antes da grande final. 2 treinos em Lima, antes de uma partida gigantesca como essa, fazem a diferença já estar aqui nesse clima? Eu acho que já estar aqui é bom, evidentemente, vivendo o clima, e a gente sentiu, né, os jogadores realmente todos muito contentes, desfrutando do momento, né, e parece, para quem fala tanto da crise, entre aspas, né, crise de um time que é vice-campeão brasileiro, brigando por título ainda há 2 rodadas, ainda que de maneira muito improvável, e numa final de Libertadores, é daquelas coisas que só no Brasil acontece, você falar em crise. Mas estamos falando de um time que não ganha há 5 jogos, né, e acho que o que a gente sentiu hoje na entrada dos jogadores e do próprio Abel Ferreira era muito mais o clima de quem está desfrutando o fato de estar em mais uma final de Libertadores, porque para alguns destes que a gente entrevistou era a 3ª final. Exatamente, Plihal. Então, nessas entrevistas, né, que daqui a pouquinho o Fã de Esportes vai acompanhar aqui durante o Equipe F, deu para sentir assim um elenco leve, né? Essa coisa da sequência negativa aí no Campeonato Brasileiro, pelo menos mentalmente eles estão separando bem, né? Até um dos jogadores, você me lembra aí, se eu esqueci, talvez foi o Veiga, né? Aqui agora é Libertadores, não é Campeonato Brasileiro, ou seja, separando as 2 competições, parece que mentalmente eles estão bem preparados para isso, Plihan. Jean, aguardamos novas entradas da dupla ao longo da nossa programação, quem sabe ainda dentro desse Equipe F, repetindo que a gente vai colocar no ar trechos das entrevistas super importantes que os 2 fizeram com personagens do Palmeiras há 3 dias da grande decisão. No início dos anos 2000, Zé, eu estive em Lima para cobrir um jogo da seleção brasileira contra, claro, a seleção peruana, à época dirigida pelo Paulo Autuori. E eu estive no CT, acho que ainda é o mesmo, da Federação Peruana, para entrevistar com exclusividade o nosso convidado de hoje, Paulo Autuori. Quem está lá agora, não para entrevistar o Autuori, mas para acompanhar a atividade do Flamengo, o treino do Flamengo. E hoje estão com o Veiga. Vamos direto para lá, então, lá de Lima. Vamos lá, direto com vocês aí. Olha aí. Fala, meus amigos. Um beijo para vocês. A gente está aqui ao lado do Veiga, né? Veio conversar com a gente nesses dias que antecedem a grande final. Bom, Veiga, a gente está ao vivo no Mundo F. Gostaria que você lembrasse de 2021 e agora você está a 2 dias de mais uma final contra um grande rival que é o Flamengo. O que passa na sua cabeça nesse momento? Não, vai chegando perto do jogo, né, a gente vai ficando mais pensativo, pensando mais no jogo, né? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e espero que, assim como em 2021, o final seja feliz também. O Veiga, eu lembro quando você foi lá no Bola da Vez com a gente, eu te perguntei, não sei se você lembra disso, sobre a comemoração na Supercopa do Brasil, quando o Gabigol foi provocar a torcida do Palmeiras, e aí eu te perguntei, se você foi provocar a torcida do Flamengo por causa disso? Você falou, fui. E aí você falou muito ali da rivalidade que havia entre Palmeiras e Flamengo, que só cresceu de lá para cá. Eu queria que você avaliasse um pouco essa rivalidade, se você acha que ela de repente está extrapolando alguns limites fora de campo, por exemplo, e se você considera hoje o Flamengo o principal rival do Palmeiras, acima até dos rivais locais de São Paulo. Bom, respondendo a última primeiro, eu acho que por conta dos últimos títulos, né, a gente tem sempre brigando por título. Hoje o Flamengo é talvez, na minha opinião, o maior rival nosso. Óbvio que quando é derby também tem uma questão diferente, mas por conta dos títulos o Flamengo tem sido ali o time que tem brigado, né, com a gente nos últimos anos. É um time muito forte também, assim como a gente. E em relação à provocação, né, naquele momento eu falei, mas eu acho que é um negócio sadio do futebol, né? Aquele momento ali eu achei que eu tinha que fazer isso, mas óbvio que o futebol a gente se ganha dentro de campo. Eu não sou um cara que eu gosto muito de entrar nisso fora de campo, antes de jogo, nada. Eu acho que a gente tem que estar concentrado, né, naquilo que a gente faz. Mas é isso, tô feliz, motivado para mais uma final contra eles. Acho que tem tudo para ser um grande jogo. Veiga, aí nós perguntamos pro
para o Abel a questão dessa sequência no Campeonato Brasileiro, né? E como é que ele trabalhou o mental dos jogadores para a final do próximo sábado. Você falando como atleta, né? Como é que fica a cabeça? Porque o forte do trabalho do Abel é esse mental e vocês vêm mostrando dentro de campo, principalmente naquela grande virada contra a LDU, que vocês conseguem controlar bem. Isso é algo que o Abel, né, desde que ele chegou, ele frisa bastante e nos ajuda bastante. Eu acho também que na vida de um atleta é muito importante isso. Óbvio que a gente sabe dos resultados e também do desempenho nos últimos jogos, mas a gente sabe também que uma final de Libertadores é diferente de tudo isso, né? Obviamente temos ainda, acho que 2 dias de treino, se eu não me engano, para fazer, e a gente vai acertar algumas coisas, mas o mais importante, na minha opinião, é a gente estar concentrado ao nível máximo, porque jogos assim são jogos que não é só jogado, é um jogo também que é muito na nossa cabeça, a gente tem que estar tranquilo para tomar as melhores decisões. Ô Veiga, você talvez seja, junto com o Gomes e com o Dudu, o principal símbolo dessa era tão vencedora do Palmeiras, um grande ídolo da torcida. E eu quero te fazer uma pergunta que foge um pouco da final, mas que olha mais para o contexto geral dessa importância que você tem e para as redes sociais. Eu queria saber o quanto você usa a rede social, quanto você consome, se isso te afeta, e eu vou te explicar o porquê da pergunta. Se a gente olhar nas redes sociais, em vários momentos, você é um cara muito criticado pelos torcedores, a gente vê os torcedores às vezes incomodados com a sua atuação e tudo mais. Toda vez que a gente vê um jogo no Allianz Parque, você é o jogador mais exaltado pela torcida no estádio, sempre mais celebrado. Se você está no banco na hora que você entra, é uma alegria para a torcida. Então eu queria saber como que você convive com essa loucura, se é que você convive ou se você deixa a rede social um pouco de lado da tua vida. Não, eu tenho rede social, mas de um tempo para cá eu tenho aprendido cada vez mais o que isso representa para mim. Eu acho que a questão da rede social é boa, é ruim, depende de como você usa ela. Eu acho que de um tempo para cá eu tenho aprendido a usar bem. Não sou um cara que me sinto, vamos dizer assim, tão viciado nisso, já fui um tempo. Hoje eu procuro mexer menos possível nesses dias de jogos importantes, eu não procuro ficar vendo. E também quando eu faço um jogo bom, eu não vou lá ficar vendo comentário para ver o que estão lendo, falando sobre mim. E também quando eu sei antes de qualquer um que eu não fiz um jogo bom, também não vou ficar lá caçando nada. Eu acho que mais do que qualquer opinião que alguém possa dar sobre mim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, eu sei onde que eu quero chegar, e não vai ser as opiniões das pessoas que vão ditar isso nesse ritmo da minha vida. É óbvio que eu sei, né, quando eu jogo bem, quando eu não jogo bem, e eu acho que esse é o mais importante. E se existem críticas, ou existiram críticas em algum momento dessa temporada sobre mim, eu fico feliz também porque eu elevei o meu nível, né, em 2017, quando eu cheguei, pouco se falava, então que continue falando de mim, porque eu acho que vale muito daquilo que eu já fiz aqui no Palmeiras. Voltar com o pessoal do Mundo F, a gente continua aqui. Tá bom. Eu queria só perguntar uma coisinha específica, Veiga. Eu lembro sempre da história do seu avô, de quando você chegou no Palmeiras, e é óbvio que uma final de Libertadores é algo muito especial. Você tem esse pensamento ou você acha até melhor não se carregar tanto emocionalmente na hora que você entra numa final? Ou teu avô está ali presente na hora que você entra para disputar uma final de Libertadores? Você acha que no sábado isso vai acontecer ou você tenta liberar a cabeça e entrar absolutamente livre também dessas emoções nesses momentos? Não, é óbvio que toda vez que eu entro em campo tem uma história por trás e todo mundo já sabe, em final isso potencializa. Mas é algo que eu não procuro ficar pensando, né? Eu procuro entrar em campo com a cabeça mais limpa possível para tomar as melhores decisões, enfim, mas é óbvio que isso, se eu paro para pensar, tem um peso muito grande, mas eu procuro ali de forma intencional não ficar pensando nisso e concentrar muito mais naquilo que eu tenho que fazer. Veiga, muito torcedor está falando que não está conseguindo dormir. Né? Eles estão nervosos. É isso, o papo ali, ó, Lili Nascimento e Jean Oddi vão continuar falando aí justamente com o Veiga, e claro que a gente tem outro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida, entrevistaram aí o Rafael Veiga, que na minha opinião é um ótimo jogador, se for realmente titular, vai agregar muito, principalmente na bola parada. A bola parada dele é muito forte. Palmeiras ganha muito na bola aérea
com ele, mas com certeza o Abel Ferreira está montando o melhor Palmeiras aí para chegar nessa final e conquistar mais uma Libertadores e fazendo assim o Palmeiras o maior campeão brasileiro da Libertadores com 4 títulos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez, passando aqui os produtos do Palmeiras, vou deixar na parte de baixo aí os itens, adquire algum produto e você vai estar ajudando aqui o nosso canal Futebol Total Oficial. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.